importante para vocês. Veja, eu vou repetir aqui, a irmã Silene, né? Ela perguntou aqui se o povo de Deus vai passar pelo julgamento. Então, veja bem, irmãos, depois eu vou mostrar na Bíblia, tá? A partir do momento que você aceita Jesus Cristo na tua vida como seu Salvador, ele já é teu Salvador. Presta atenção. Então, você está salvo em Cristo Jesus. E nós vamos iniciar um novo homem, uma nova mulher nessa caminhada. E sabendo que nós já temos a esperança da vida eterna, porque recebemos a graça de Deus. Seu Filho Jesus trouxe a graça de Deus. A dádiva para todos nós, o perdão. Enfim, nós andamos. Nós vamos ver aqui, no livro de João, capítulo 17, presta atenção, viu, servinha de Deus e os demais. Livro de João, capítulo 17, Jesus fez uma oração aos seus discípulos. Tá bom? Olha aqui, eu vou ler essa oração, porque isso aqui está envolvendo as nossas vidas. E de todos que creem em Jesus e aceitá-lo e vai andar com ele, sendo discípulo dele, vai fazer parte desta benção. Esta oração não foi só para os discípulos João, Tiago, Pedro e todos os demais. Foram para nós nos dias de hoje também. É um pouco extenso, mas é muito importante. Olha só. Jesus levantou seus olhos para o céu e disse: Pai, é chegada a hora e glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe desse poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna para todos quanto lhe deste. Quer dizer, olha, Deus deu poder, né? O Filho teve poder sobre toda a carne e deu vida eterna. Eu vou fazer uma pergunta: vocês têm a vida eterna ou não têm? Claro que tem. Pela fé, nós recebemos Jesus, recebemos a vida eterna. Você viu que Jesus falou com a mulher samaritana, que se ela quisesse, ele tinha a fonte de água que salta para a vida eterna. Então, veja, nós estamos ligados nele, não estamos? Muito bem. Então, veja. E aí ele vai falar no versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vocês conhecem a Deus como o único Deus seu e a Jesus Cristo que enviou? Glória a Deus. Então, a vida eterna é esta. Vamos lá. Aí o Senhor fala no versículo 4. Eu glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que o mundo me deste. Eram teus e tu me deste e guardaram a tua palavra. Veja, eram de Deus. O Senhor conhece cada um que vai ser salvo, irmãos. Ele conhece cada um e também conhece quem não vai ser salvo. Ele conhece muito bem, porque ele sabe quem vai negar ele e ele sabe quem vai aceitar ele. Veja, aqui no momento, Jesus está dizendo para ele que o Senhor manifestou aos homens que no mundo foi dado, que eram dele, de Deus. E o Senhor deu a ele e guardaram a palavra. Vocês guardam a palavra de Deus? No dia de hoje, nós guardamos a palavra de Deus? Guardamos. Aí ele fala assim, no versículo 7, agora já tem conhecido que tudo quanto me desse provém de ti. Nós conhecemos, não conhecemos? Deus não deu a Jesus toda a glória, todo o poder nos céus e na terra? Ótimo. Conhecemos isso? Conhecemos. Está vendo? Jesus revelou isso para nós. Olha agora. Agora já tem conhecido que tudo quanto me desse provém de ti. Versículo 8. Porque lhe deis a palavra que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que eu saí de ti, e creram que me enviaste. Pronto. Pedro, João, Tiago, todos eles e os demais discípulos creram em Jesus, viu que Jesus deu as palavras para eles, e eles a receberam. E nós também recebemos nos dias de hoje, não recebemos? Recebemos, louvado seja Deus, né? E tem verdadeiramente conhecido, nós conhecemos verdadeiramente
que Jesus é o Filho de Deus, saiu de Deus, ele era verbo, se fez carne, foi poupado pelos homens, e hoje ele nos enviou o Espírito Santo que está aqui entre nós nos dias de hoje. Versículo 9. Olha que Jesus fala. Eu rogo, quer dizer, ele está orando por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha o que Jesus fez. Ele está rogando por nós. Além dos seus discípulos lá, hoje também por nós. Ele rogou por vocês. Ele já orou por futuro, por todos que estão crendo nele. Então, por quê? Porque nós somos do Senhor, nosso Deus. E todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E nele sou glorificado. Hoje nós glorificamos a Deus ou não glorificamos? Glorificamos a Jesus Cristo. Está vendo, irmãos? Olha agora, hoje cada um de vocês estão glorificando a Deus na vossa vida. Então veja que as coisas que eram de Deus, o Senhor Jesus deu para nós, e nós glorificamos a Deus e a Cristo. Versículo 11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Agora, presta atenção. Irmãos, isso vai envolver muito o nosso entendimento. Quando andamos com Deus, quando andamos com o Senhor, glória a Deus. Nós andamos com Deus, irmãos. Vamos entender, só um minutinho. Glória a Jesus. Quando nós andamos aqui, olha que Jesus deixou bem claro que quando nós andamos com Deus e andamos com Jesus, ele está dizendo que nós vamos ser igual a ele, um só, como ele diz aqui. Entendeu? E nisso, irmãos, nós estamos aqui, ó, no versículo 9, né? Ele não roga pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Então, nós estamos glorificando a Deus. E ele diz que não está... Eu voltei um pouco aqui, irmãos, me perdoa. No versículo 11, ele está dizendo que ele não vai estar mais no mundo, porque ele ia subir com o Pai, ia ser crucificado, ressuscitado, subiria com Deus. Mas eles estão no mundo. Nós não estamos no mundo nos dias de hoje? Estamos. Eu vou para ti. Aí ele roga, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um assim como nós. Agora vocês viram que nós, através de Jesus, nós também somos com Deus na mesma comunhão, andando na mesma comunhão. Por isso, irmãos, que em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, dê valor à graça de Deus. Dê valor à obra do Deus vivo na tua vida. Dê valor ao perdão que Deus deu a você. Não se entrega para esse mundo. Não se entrega para as concupiscências desse mundo. Não se entrega para as coisas carnais deste mundo. Não deixa o orgulho tomar o teu coração. Seja submisso a Deus e a Cristo Jesus, porque Ele é o teu Senhor, é o teu Salvador. Vamos fazer a vontade dele para nós ser um igual a ele. Vocês lembram que nós falamos aqui sobre o caráter de Deus? Então, se nós estamos andando com o caráter de Deus, andando com Deus, nós somos um igual a ele. É que nem uma pessoa que você anda no sol, está a sombra do lado ali. Entendeu? Nós estamos ao lado. Agora veja o versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Está vendo? Jesus guardou os 11, só um, porque era o filho da perdição. Jesus sabia que, por mais que Jesus deu conselho a ele, mas ele não se converteu a Jesus, preferiu mais o dinheiro. Bom, aí Jesus disse, mas agora eu vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completas em si mesmo. Dei-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Todos que têm a palavra de Deus, irmãos, somos odiados. Quando nós falamos da palavra de Deus, muitos nos criticam. Você acha que não critica? Critica sim, todos nós somos criticados, mas o mais importante é que nós já sabemos, Jesus já nos avisou. Dei-lhe a tua palavra, né? Aqui no versículo 15, não peço que eu tire do mundo, mas que os livre do mal.
Então vocês estão sendo livrados do mal todos os momentos, porque o Senhor pediu isso a Deus. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Olha aqui o versículo 17, irmã, servinha de Deus que fez a pergunta, se nós vamos entrar no julgamento. Se você andar com Jesus Cristo, presta atenção, olha o que vai acontecer com aqueles que estão santificados. Santificado não entra no julgamento, presta atenção. Versículo 17, santificai-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quem é santo está com o Senhor. E lógico que nós estamos sendo santificados na palavra é quando você deixa Deus entrar na tua vida, você está ouvindo a palavra e você está andando na palavra de Deus. Você segue o que Deus te orienta, o que Deus te ensina. Nisso somos santificados. Assim como tu me enviaste no mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós estamos aqui. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Nós não damos glória a Deus, nós não louvamos ao Senhor Jesus, então estamos santificando Ele pelas nossas bocas, estamos confessando. Só que Ele também está nos santificando pela verdade, que é a palavra de Deus. Está vendo? A palavra de Deus está nos santificando. Então eu rogo, agora, olha o interessante, aí entrou, agora vai entrar nós, agora, a nossa vez aqui, ó. Versículo 19. Versículo 20. Eu não rogo somente por esse. Por quem? Pelo Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Mateus, e aí por diante, os discípulos. Ele diz que não roga somente por eles, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Glória a Deus. Vocês creram em Deus, vocês creram em Jesus, não creu? Então, esta oração chegou no teu dia, chegou no dia de hoje na nossa vida, vai chegar na vida de muitos ainda, e assim vai cumprindo a palavra de Deus. Então, Jesus, ele não orou somente para aqueles discípulos, ele orou para todos esses, aqueles que pela tua palavra vão crer em Jesus Cristo. Vocês creem em Jesus? Glória a Deus. Eu também creio em Jesus. Então, o Senhor fez essa oração por nós. Agora, ele diz assim, para que, olha o versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, aqui na terra, nós temos que ser um igual ao Pai e o Filho. Nós temos que andar na mesma comunhão com Deus e com Jesus Cristo. E andar em comunhão com Ele é fazer a vontade dEle. E aí é manifestado a glória de Deus na vida dos seus fiéis na terra. Aí nós somos um só. Entendeu? Aí, irmãos, é aqui que está a obra linda, que vocês não estão só. Não me façam aquele, Senhor, tu estás na minha vida. Não façam isso. Pois o Senhor está em nossa vida. E ele está dizendo, Jesus está dizendo bem claro, assim como Deus no Senhor Jesus, e também nós no Senhor Jesus vamos ser um só, e o mundo vai crer. Irmãos, infelizmente tem muito crente que está dando escândalo do nome de Jesus Cristo. Aí eu vou fazer uma pergunta. Esses sim vão passar pelo julgamento. Esses vão passar pelo julgamento. Mas quem anda com o Senhor, um só com Ele, esse não vai passar. Porque Jesus disse que vai vir buscar a sua igreja. E vai buscar a sua igreja para quê? É dele. Então vai entrar com Ele. Vocês viram? Quero dar um exemplo para vocês aqui, um exemplo. E vou parar aqui para depois voltar. Quando Jesus estava na crucificação, lá na cruz, aqueles dois malfeitores ao lado dele, um lá blasfemando contra ele, o outro repreendendo, dizendo, homem, nós merecemos o que nós fizemos a esse homem, não, ele é justo. E aquele homem olha para Jesus e diz, Senhor, quando tu estiver no teu paraíso, lembra de mim? A resposta de Jesus para ele, em verdade te digo que hoje mesmo tu estarás no meu paraíso. Aquele homem passou pelo julgamento, irmãos? Foi julgado? De maneira alguma, porque na fé ele foi justificado. E olha, irmãos, aqui Jesus está nos dando a oportunidade de nós ser um só, como ele é com o seu Pai, os três. Olha só que coisa mais linda. Então, se nós formos um só com o Pai e com o Filho, na mesma comunhão,
nós vamos entrar no paraíso com o Senhor, porque ele vai vir buscar essa igreja. Essa igreja, ela vai com o Senhor. Então, amados, lutem em nome de Jesus, para vocês subirem com Cristo. Agora, vamos entender outra parte. Aqueles que andam de qualquer jeito, não quer ser, é crente, crê em Jesus, quer entrar no céu, mas não quer compromisso com Deus, esse vai entrar num tribunal chamado Tribunal de Cristo. Ali tem, as suas obras serão ouro, pedras preciosas, prata, madeira, feno e palha. E vai ser provado pelo fogo. E as obras que forem destruídas, aqueles que se edificaram na madeira, no feno e na palha, vai queimar. Os que edificaram ouro, pedras preciosas e também a prata, esse ouro não vai destruir, que é o Espírito Santo, mas serão justificados e vão receber os seus galardões, terão o galardão. Então, igreja, de uma certa forma, uma parte do povo que não quer andar com Jesus Cristo, foi chamado para esta graça, mas não dá valor a ela, vai passar por um julgamento, pelas suas obras, pelo que fala, porque as nossas falas ociosas, as palavras vai ser cobrado no dia do juízo. Mas quem anda com o Senhor tem palavra ociosa? Não. Quem anda com o Senhor se atreve a amaldiçoar alguém? Não. Por quê? Porque é o mesmo Espírito. Está na mesma comunhão com o Pai. Então, tem diferença sim. Um povo, ele vai ser levado com o seu Senhor. O outro tem que passar no tribunal de Jesus. E outros que vão passar no dia do trono branco, o julgamento final. É os que não estão com seus nomes escritos no livro da vida. Mas vejamos, vamos dar uma continuidade aqui na palavra. Voltando aqui. Jesus disse aqui, né, como ele disse aqui, que vou repetir para voltar à nossa mente, 22, eu dei-lhe a glória que a mim me deste para que seja um como nós somos um. Irmãos, Deus não deu a glória a ninguém, é dele. Aí Deus dá a glória a Jesus Cristo. E Jesus pega e passa essa glória para nós. Também ele dá, ele está ali, faz nós ser participantes da glória. Veja, irmãos, nós não estamos roubando a glória de Deus e passando a glória para nós. Quero explicar isso bem claro. Por exemplo, a pessoa se exaltar achando que ele está sendo glorificado. Isso é um pecado gravíssimo. O que Jesus está ensinando aqui é que a glória de Deus que estava no céu, o Senhor trouxe essa glória aqui na terra e ele distribuiu a sua glória para nós. Hoje fazemos parte da glória de Deus. Deu para entender, queridos? Hoje, cada um de nós fazemos parte da glória de Deus. Então, você tem, sim, participação da glória de Deus. Mas olha que promessa linda. Continuamos aqui. Ele, então, glória a Jesus. Voltando aqui, versículo 23, ele diz assim, ó, eu neles. Então, Jesus está falando que ele está na comunhão aqui conosco, dentro de nós, tu em mim. Deus está em Jesus, para que eles, quem? Nós aqui na terra, seus servos, sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amados a eles como eu tenho amado, como me tem amado a mim. Assim como Deus tem amado Jesus, nós também vamos amar a Jesus. Agora ele está dizendo que se nós estivermos, Jesus está em nós. Lembra lá em João capítulo 15, que ele falou, se as minhas palavras estiverem dentro de vós, está vendo? As minhas palavras estiverem dentro de vós, e nós estamos hoje com a palavra de Deus aqui, e ela está entrando nos nossos corações. Jesus disse que esse Júlio, tá mudo o seu telefone. Seu coisa. Júlio?
Ô, Júlio, seu microfone está desligado. Buscar para mim. Alicate. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Irmã, tá me ouvindo aí perfeito, irmã Ângela? Tá Agora dando sim. para me ouvir? Eu Agora parei tá. aonde? Teve uma ligação aqui. Eu parei aonde? Se as minhas palavras estiverem em vós, Isso. Isso aí está em pode João, guardar. capítulo 15, quando Jesus estava instruindo os discípulos. Se a minha palavra estiver em vós, né? Tudo que pedir ao Pai, ele concederá. Então, veja, materialmente, você tem um filho. Filho, por gentileza, vai lá e materialmente dizer, vai até o supermercado ou vai na padaria e me traz um pão. O filho sai, vai lá, compra o pãozinho e traz aquilo que o pai pediu. Ele fez a vontade do pai? Fez. Ele foi perfeito nessa vontade do pai? Foi. Por quê? Porque ele agradou o pai. Aquilo que o pai desejava, o filho obedeceu e fez. Ele executou o serviço. Assim, espiritualmente, Jesus está dizendo isso, exatamente isso, que ele está em nós e Deus está nele, então nós vamos fazer a vontade do Pai. E assim nós somos perfeitos. Por que perfeitos? Porque estamos fazendo a vontade do Pai. Então está agradando o Pai. É verdade que por mais que nós fazemos, ainda nós somos inúteis, né? Porque não fazemos tudo que devemos fazer. Mas Jesus está nos ensinando que nós, pela palavra de Deus, ele está nos aperfeiçoando cada dia mais, está nos levando para a perfeição. E aqui Jesus está deixando muito bem claro para nós, né, amados, glória ao nome do Senhor Jesus, que o mundo, né, que se nós viver nessa unidade, nessa comunhão, como nós estamos aqui, o mundo vai conhecer a Jesus Cristo, vão glorificar a Deus, porque o mundo está conhecendo, porque está aqui, glória ao nome do Senhor, um povo de Deus buscando o Senhor. Bom, no versículo 24 vai estar a resposta. Olha a resposta para aqueles que vão entrar direto com o Senhor no céu. 24. Pai, aqueles que me deste, quero que, aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória e que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Olha, irmãos, presta atenção nesse verso 24. Irmã, Jesus roga a Deus, o Filho de Deus, roga ao Pai Celestial, tá? Que ele quer, ó, Pai, aqueles que tu me deste aqui na terra, eu quero, olha o que ele quer, ó. Eu quero que aonde eu estiver, também eles estejam comigo. Na onde? Na glória dele. Ô, irmãos, ô, amados, quando nós estamos perto para ir para a sepultura, que estamos perto para ser recolhido por Deus, o crente que fez a vontade, que tem conhecimento, que andou com Jesus e tem uma fé plena nele, ele fala, eu vou partir dessa terra, mas já estou indo com o meu Senhor. Ele está pensando em julgamento? Ele está pensando em julgamento ou ele tem conhecimento que Jesus está vindo buscar o que é dele? Porque fez a vontade do Pai, andou na vontade do Pai. Então, irmãos, minha servinha de Deus, de Jesus Cristo, servinha de Deus, aqui está a tua resposta. O povo vai passar pelo julgamento? Uma parte vai, outra parte que andou com Jesus aqui, fazendo a vontade do Pai, em comunhão com Ele, estando o Pai, o Filho, dentro do coração dele, e ele, a vida dele é Cristo, vive para Cristo, esse é do Senhor, irmão. Olha aqui, vamos dar um outro exemplo. Quer mais um exemplo mais claro do que esse? Vocês lembram de Estevão? Vê isso aí em Atos. Eu acho que está no capítulo 9, ali, capítulo 8, capítulo 9. Lembra de Estevão? Estevão falou de Deus, de grandeza de Deus. O que os judeus fizeram? Saulo estava lá, Paulo estava lá, consentindo na morte dele. Todos pegaram a pedra e apedrejaram Estevão. E começou a matar Estevão. Estevão olha para o céu. Quem estava de pé no trono, no céu? Ele viu Jesus. E Jesus chamando ele, venha para cá. E ele fala, e Pedro e Estevão fala para o povo, eis que o Senhor está me chamando. E aquele povo aí ficou com ódio, né? E Estevão falou, Senhor,
não imputa os seus pecados, perdoa eles, não sabe o que faz também, né? Aí o que aconteceu? A alma de Estevão vai e sobe com Jesus. Passou pelo julgamento? Você viu? Um só com o Senhor. Eu acredito que já deu resposta para tudo, né? Porque aqui tem mais a leitura, que eu vou terminar. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste a mim. Nós conhecemos. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o meu amor com eles me tenha amado, esteja neles e eu nele esteja. É o amor, viu, irmãos? O amor. Se tem crente aí que está cheio de ódio, precisa se consertar em nome de Jesus. Tá bem? É o amor que é importante. É Cristo. Cristo é amor. Deus é amor. Ele nos ama e nós devemos amar e andar na perfeição, andar com Jesus. Espero que tenha respondido. João, o livro de João, capítulo 17, e principalmente o versículo 24, esse é o desejo de Jesus, que nós estejamos com ele na sua glória. Então, irmãos, temos que vigiar o nosso andar, o nosso vestir, o nosso falar, as nossas negociações, tudo que você fizer, vigie. Tem muito crente, vocês conhecem bastante crente que dá mau testemunho, não conhece? Conhece ou não conhece? Você já viu bastante crente também enganar as pessoas, enriquecer com as costas de outras pessoas? Já? É. Então, esse aí vai para o julgamento. Esse aí é outro assunto. E os santos? Não, já está santificado pela palavra. Nós estamos aqui guardando a palavra. Então, com certeza, eu tenho certeza da salvação. Temos certeza, desde que andamos com o Senhor. Irmão Adilson, por favor. Pai Deus, irmão Júlio, Pai Deus a todos. Amém. Irmão Amém. Júlio, eu sempre tive curiosidade em saber, com referência no ato da crucificação de Jesus, onde eles se encontravam ali, encontravam os dois criminosos. Um estava zombando de Jesus e o outro repreendendo o outro, né, e pedindo misericórdia de Jesus. Os dois passaram a vida inteira, a vida de pecado, crime, e naquele ato, Jesus olhou para o outro e falou que ele estaria no reino da sua glória. Ele foi batizado naquele momento com o batismo do arrependimento. É isso que eu queria saber, irmão. Não, irmão. Aquele homem não foi batizado. Ele não teve como ser batizado. Ele estava impossibilitado de ser batizado. Irmão, olha, a misericórdia de Deus é tão grande, mas tão grande, vocês não têm ideia, tá bom? Veja bem, aquele homem, o que foi mais importante na vida dele é que ele se arrependeu. Isso. Quando um homem se arrepende dos seus pecados, mesmo que ele não teve chance de ser batizado, que foi o caso deste homem, Jesus perdoou ele. E então ele entrou no reino dos céus, por causa que ele se arrependeu. Ele reconheceu que ele era um homem pecador e Jesus é o Salvador. E ele aceitou Jesus como seu Salvador. E olha que ele nem esperava entrar no céu, ele só pediu para Jesus lembrar dele. E ele ganha um presente. Ele recebeu a graça de Deus naquele momento. Agora, nos dias de hoje, tá? E o que é o batismo? Primeiro, irmão, não existe batismo sem arrependimento. Se uma pessoa entrar lá no batismo e não se arrependeu, ele vai cometer pecados direto, porque não tem arrependimento. O batismo é consciente. O batismo é muito importante. Veja bem, Jesus disse que ide ao mundo anunciar o evangelho a todas as pessoas, as criaturas, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê estará condenado. São pessoas que têm saúde, faculdade mental, está tudo, né? Então, é anunciado o evangelho, ele falou, eu creio. Então, se você crê que Jesus é o teu Salvador, eis a água e vamos batizar. Ele aceita. Então, ele vai professar a fé dele no batismo. Todos verão que ele aceitou Jesus, mas ele já se arrependeu com Jesus e aceitou Jesus no seu batismo. Então, por isso que somos batizados, né? Mostrando e professando a fé em Jesus Cristo. Isso aí. Agora, veja bem,
Você lembra de Filipe? Filipe e o eunuco? Eu vou resumir bem. Filipe entra dentro da carruagem, o eunuco fala, você está entendendo que você leu? O Filipe fala para o eunuco, você entende que você está lendo? Ele falou, ele estava lendo uma parte de Isaías. Ele falou, mas como que eu posso entender se ninguém me ensina? Aí ele entrou. Ele falou, de quem está falando aqui? Está falando do próprio profeta Isaías ou de outro? Aí ele falou, não, esse aqui está falando do Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o Filho de Deus. E ele foi falando. Aí, dado o momento, o Filipe olha ali e falou, mas olha aqui, ó, tem uma porção de água, uma lagoa, que seja. O que impede de eu ser batizado? Ele falou, portanto, que se você crê que Jesus é o Filho de Deus, Salvador, que veio a este mundo, ele falou, eu creio. Os dois foram lá e ele foi batizado. Agora, vamos ver hoje. Vamos dizer que tem um doente lá no hospital, está em fase terminal da vida dele, em terminal. E você chega a ele e anuncia o evangelho a ele. E ele aceita, ele se arrepende e ele fala, eu aceito, Jesus é o meu Salvador. Aí ele faz até uma oração, ele fala assim, Senhor Deus, eu lhe rogo perdão de todos os meus pecados. Como eu sou pecador, Senhor, e agora eu estou no leito dessa morte, e agora que eu enxerguei isso, que eu sou pecador, eu lhe rogo, perdoa-me em nome de Jesus, a minha alma de todos os pecados. E aí ele falece, morre. E aí? Ele foi salvo, ou porque ele não batizou, ele não alcançou a salvação? Entendeu? Esse homem acabou configurando igualzinho aquele que estava na cruz. Não teve como batizar ele. Ou outro caso que ele aceitou, mas devido a algum problema dele, não pode colocar num tanque de batismo, porque vai correr o risco de morte ali e está bem perto da morte, né? Então, mas ele professou que Jesus é o seu Salvador. Ele reconheceu Jesus como Filho de Deus e Salvador. Irmão, vai ser salvo. Por que vai ser salvo? Por causa do arrependimento. Então, irmãos, nós não podemos jamais julgar a vida de alguém nessa terra. Ah, morreu e não foi batizado. Você não sabe aquele último minuto ele lá com Deus. Ninguém sabe. Às vezes uma pessoa é atropelada. Foi anunciado o evangelho tantas vezes. E nós achamos assim. Pois é, teve chance e morreu. Agora não tem mais chance. Não é assim que a gente pensa? Mas e naquele último minuto? Ele fala, Jesus, eu fui tão errado. Senhor, eu desprezei as pregações dos servos de Deus, desprezei a palavra do Senhor, e agora eu me encontro aqui e estou vendo que eu vou morrer, Senhor. E verdadeiramente eu fui inércio na tua presença. Isso aí vai depender de cada pessoa, né, irmão? E ele vai falar, Senhor, em nome de Jesus, eu peço perdão. Jesus, tu és o meu Salvador. Eu confesso que tu és o Filho de Deus e que pode salvar minha alma. Eu me arrependo de tudo, até de obedecer ao Senhor, eu me arrependo, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Meu Deus. Jesus não é o advogado para com Deus Pai? Para ser apropriação dos pecados das pessoas do mundo e o nosso também? Irmão, isso é muito particular. Mas, irmão Adilson, a pessoa que se arrepende não é batizada. Isso não quer dizer que é batizado. É o batismo do arrependimento. Não, o batismo das águas, né? E o batismo do Espírito Santo. O batismo das águas, a pessoa professa a fé, ele já creu, se arrependeu e ele vai lá e consome, mostrando para toda a irmandade que está ali que ele faz parte, está arrependido e segue a Jesus. Pronto. Esse é o batismo que todos nós temos e tem que ser feito. Mas tem aqueles que estão lá na última, não conseguem mais. Vou dar um exemplo bem assim. O mundo acontece tantas coisas, irmãos, mas tanta coisa que não dá para a gente imaginar. Por isso que Deus é onisciente, Ele conhece tudo. Mas vou dar um exemplo agora, um outro tipo de exemplo. Vamos dizer que vai um servo de Deus na cadeia, vai lá na cadeia e anuncia o evangelho anuncia para todos aqueles homens. Só que ele aceitou Jesus. E ele fala assim, olha, irmão, meu Deus, como eu sou pecador. Eu aceito Jesus. Você aceita ele como seu fiel Salvador? Aceito Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Ele é o meu Salvador.
Então, podemos marcar o batismo? Pode marcar o batismo, eu não vejo a hora de ser batizado. Ele é o meu Salvador. Pronto, ele já aceitou Jesus. Agora, a questão do batismo é horas. Só que, de repente, isso aqui é exemplo. Vai um dos malfeitores lá e mata essa pessoa que aceitou Jesus e ele não foi batizado. Matou ele lá, dentro da prisão. Uma vingança, sei lá, do passado. E aquele homem morreu. Ele morreu sem ser batizado. E aí? Ele vai para o céu ou ele perdeu a vida eterna? O que o irmão acha? Vai pelo céu. Ele confessou que Jesus era o Salvador. Exatamente. No tempo do verdadeiro batismo. O irmão entendeu? Ele se converteu. Ele tinha uma ideia e quando ele conheceu Jesus, mudou a sua ideia. Parou de fazer coisas erradas, parou de amar o mundo e veio amar Jesus. Ele quis uma vida nova com Jesus. Só que veio uma pessoa e matou ele. Isso impediu dele ser salvo? Não. Não, de maneira nenhuma. Ainda que o inimigo usou dessa pessoa e nos olhos de muitas pessoas falou: ah, que pena, ele não alcançou a salvação. Quem disse isso? Deus é o Pai das almas. Ele é o Criador das almas. Então, isso nós deixamos para o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus. Vamos só fazer o quê? Lançar semente, irmão Deus. Vamos lançar semente. Tá bem? Está respondido, meu anjo? Com certeza. Bem claro, irmão. Deus abençoe. Amém. Agora tem outra pergunta aqui. A irmã Marlene Reiraoca. Irmão Júlio, aquele que se batiza e se afasta de Deus, depois precisa batizar novamente para ter o perdão? Não, irmã. Uma vez batizado é batizado. Se for assim, vocês me desculpam, com todo o respeito, muita gente vai se rebatizando 10, 15, 20 vezes. Não, isso aí já profana, não é desse jeito. Uma vez batizado é batizado. Aí nós temos lá, primeira epístola de João, capítulo 2, João anuncia os seus filhinhos dizendo: meus filhinhos, a igreja, meus filhinhos, eu vos digo que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Deixa eu ler melhor aqui, irmãos, para não trocar as palavras. Na leitura vai ser mais assim, mais clara, né? Porque às vezes a gente vai falando e a gente pode trocar as palavras, mas o entender é o mesmo. Diz aqui, ó, primeira epístola, capítulo de João, capítulo 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é o nosso Deus, Jesus Cristo, o justo. Por que justo? Porque ele morreu por todos nós. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Então, quando uma pessoa se afasta de Deus, comete um pecado, mas ele volta para Jesus, ele volta para Deus, se arrependeu, então ele não precisa ser batizado de novo. O que ele tem que fazer é se arrepender de todo o coração e pedir perdão ao Pai Celestial, ao Senhor Jesus, e Jesus vai até o nosso Deus e vai ser a apropriação desse assunto. Vocês podem ver que irmãos, aqui, quando essa pessoa volta para o Senhor, nós lembra do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, ele se afastou do seu pai, ele foi gozar a vida dele, ele gastou seu dinheiro com as meretrizes, gastou dinheiro com a bebida, com cachaça, com tudo que tinha direito lá, jogatina, e um dia veio lá a fome, vocês lembram? De quem ele lembrou? Do pai. E qual a primeira coisa que ele falou? Pequei contra Deus e contra o meu pai. Pecou contra os céus, contra Deus e contra o meu pai. Arrependimento. Aí o que ele fez? Para completar o arrependimento dele, ele não ficou mais no lugar, ele voltou para sua origem, voltou para o seu pai. Só que nessa volta, ele estava muito arrependido, ele nem sabia como que o pai dele ia receber ele. E no final, vocês lembram que quando ele olha de longe a casa dele, e o que veio na mente dele? Eu não sou mais digno de ser filho do meu pai e ter a herança dele. Mas se ele me fizer como jornaleiro, o que é? Os empregados que recebiam o dinheiro todo dia. Porque esse jornaleiro, esses empregados, comia na mesa do meu pai, ele falava. Se ele me der essa dignidade de ser um trabalhador dele,
e eu ter a oportunidade de comer na mesa do meu pai, porque aqui eu estou morrendo de fome, que é assim que o diabo faz na vida de todos que se afastam. No começo é tudo bom, mas no fim é amargo. Então, quando ele volta para o Senhor, envergonhado, arrependido, aí entra aqui a palavra de Deus. Quando ele se arrepende, aí o Senhor Jesus vai a Deus e reconstitui a vida dessa pessoa, desde que haja um arrependimento sincero. Desde que haja arrependimento sincero da pessoa. Veja muito bem isso, tá bem, amados? E foi aí, então, que quando ele viu o Senhor, o seu pai, ele não teve força mais de andar. Cansado, debilitado, com fome, sem força, o pai vem correndo e beija aquele filho. Beijando ele, o pai não olhou a sujeira, a tiririquinha do pescoço. Lembra das tiriricas? Vamos falar aqui, no nosso país aqui, né? As mães antigas, quando os filhos andavam brincando na rua, cheio de terra, as tiriricas pegavam no pescoço, nos pés. Então, o pai beijou ele com toda aquela sujeira. E aí o filho vai e declara para o pai: pai, eu pequei contra os céus, quer dizer, contra Deus, e também pequei contra o Senhor. Eu não sou mais digno, pai, de ser herdeiro da tua casa, mas, por favor, me dê um emprego, me faça um dos jornaleiros, só a dignidade de sentar na tua mesa para comer, igual eles estão comendo, me dá isso. O pai chama o criado e fala: traz um anel. Olha, devolver a dignidade de um filho arrependido. Traz também alparcas, traz os vestidos. Ele toma banho, se arruma, e aí mata agora os reis aí, porque vamos fazer uma festa, porque esse estava morto e reviveu, ele se perdeu e ele se achou. Então essas pessoas que voltam para Jesus, olha, presta bem atenção, as pessoas que se afastam de Jesus e de Deus, e depois ela volta para o Senhor, é porque ela se achou, ela se encontrou, e teve consciência do seu erro, e veio se arrepender. E aí, o resto você já sabe o que Deus vai fazer, né? O que Jesus vai fazer para aqueles que se arrependem. Só misericórdia. Deus ama ou não ama, irmão? Deus ama demais. Ei, meu Deus, se nós andarmos, irmãos, como a palavra ensinou aqui, andar com Deus e Jesus, o nosso coração vai ser de misericórdia, de amor, de paciência, de longanimidade. Os frutos vão produzir. Essa é a glória de Deus. Oh, amados, que Deus abençoe a todos, né? Deus abençoe a todos. Deixa eu ver aqui. A paz de Deus. Vai estar gravado e o irmão depois só volta, irmão, por gentileza, que você vai ouvir tudo direitinho, tá bom? Está gravado, viu, irmão Vanles Castro, né? Na Bíblia, não a parte... A parte do filho pródigo, na Bíblia, você quer saber? Então vamos lá, para agilizar. Todos que estão aí, quem achar primeiro aí, a parte do filho pródigo, me ajuda aqui, rapidinho. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ajudar, né, para o irmão. Vamos lá. Se alguém achou primeiro que eu, tá? Vocês vão dizendo. Deixa eu ver aqui, só um minutinho que eu estou procurando também. Lucas 15. Lucas capítulo 15. Versículo 11. Irmã Eliana, a irmã Eliana está lá no YouTube. Irmã Eliana, olha como Deus é bem, como Deus é maravilhoso. Auxilia os nossos amados irmãos do YouTube. Cola essa palavra de Lucas, é capítulo 11, né, filha? Capítulo 15, verso 11. Capítulo 15, verso 11. Olha, a parábola, né? Capítulo 15, verso 11, ó. A parábola do filho pródigo. Está aqui, ó. Se eu ler aqui, irmãos, deixa eu ver se ela vai copiar aqui. Eu vou ler. Vocês têm um pouquinho mais de paciência? Só mais um pouquinho? Olha, meu amado irmão, vou ler aqui para ficar registrado. A parábola do filho pródigo. Disse, um certo homem tinha 2 filhos. Quem está dizendo é o Senhor Jesus, hein? E o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Irmãos, para você ver, para um filho que
ele tem os bens do pai, tá? Ele tem a herança do pai. Você vê que esse filho não está contente de andar com o pai. Assim são aqueles crentes que não querem andar com Deus, não está contente. Então ele fala assim, pai, me dá a parte do bem que me pertence. E o pai repartiu isso em vida, né? Aí, no versículo 13, em poucos dias, né? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Então veja que o filho não queria mais estar na casa do seu pai. E ele ajuntou todos os bens dele, e assim ele foi para uma terra longe. Quer dizer, nem o pai é para ter notícia desse filho. Ele quis estar mais longe possível da vida da família dele. Muito bem. E ele foi vivendo dissolutamente. Por que ele estava vivendo assim? Ele estava bem, tinha riqueza, tinha as bênçãos do pai. Mas no versículo 14, havendo gastado tudo, houve naquela terra, né? Uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então, chegou a hora que veio a necessidade para ele. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Então, ele foi lá, estava passando fome, precisava de emprego. Veja que ele estava numa terra dos gentios, porque dos judeus não, os judeus não criam porcos. Bom, aonde que esse homem... Olha, irmãos, vamos entender o espiritual. Ele sai de Deus e ele foi para o mundo. Esse homem saiu da casa do seu pai, que era judeu, e ele foi, é um exemplo, e ele foi para o mundo, para os gentios, e os gentios criam porcos, o pai dele não. Então veja que esse homem amou o mundo, ele foi para o mundo. E no versículo 16, diz, e desejando encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse, tornando em si, agora ele vai para o arrependimento, e tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e aqui eu estou perecendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu, que é Deus, e contra ti, que é o meu pai. Versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconheceu que ele não é digno mais de estar no reino. Faze-me como um dos teus empregados. E o que ele fez? Levantou-se, quer dizer, mudou de ideia, tomou uma atitude e foi para o seu pai. Largou tudo. E quer dizer, já não tinha mais nada mesmo, né? Então ele largou o emprego, largou tudo e foi para o seu pai. E quando ainda estava de longe, viu o seu pai. Esse moço viu o seu pai e moveu de íntima compaixão. Quem se moveu de íntima compaixão? E correndo lançou-lhe o pescoço e o beijou. Quem que moveu de íntima compaixão? É o que estava arrependido ou é o pai que viu o seu filho? Foi o pai. Porque se o pai não tivesse compaixão, fala, vai embora daqui, você estragou tudo, você abandonou nós, não queremos mais você, você não faz parte da família. Não, o pai teve compaixão. O pai falou, não, correu, beijou o filho no seu pescoço. Aí o filho vai abrir a boca para o pai no versículo 21. E o filho disse, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Viu que não é o pai que, glória ao nome do Senhor, é o filho que disse que não é mais ser digno, o pai continuou tendo ele como filho. Aí o pai vai responder para ele, mas o pai disse aos seus servos, quer dizer, para ele não, para os empregados, os servos, trazei-me depressa uma melhor roupa, vestir e põe um anel na mão, e a sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Quer dizer, ele se achou. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, presta atenção, toma cuidado com nós que estamos aqui, dentro da graça de Jesus, julgar aqueles que estão vindo, voltando arrependidos, hein? Nós não devemos nunca, jamais julgar. Olha aqui o filho mais velho que está sempre com o pai, e nós não estamos sempre com Deus. Pois é, se nós somos um só com Deus, nós vamos perdoar a ofensa dos nossos irmãos. Olha aqui o versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e dança. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo.
E ele lhe disse: veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. O filho mais velho ficou indignado por causa do seu irmão pecador, que veio voltar para a casa do seu pai. Ele estava indignado. Então, ele não queria ter comunhão com o seu irmão e ele não quis entrar, participar da festa. E isso é o que nós devemos fazer. Quando uma alma verdadeiramente se arrepende, nós temos que abraçar, ter misericórdia. Porque se Deus o perdoou, quem somos nós para julgar isso? Quem é que vai apontar o dedo para a vida de uma pessoa? Vamos dar continuidade. Versículo 29. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Quer dizer, vem filho, vamos participar da festa. Mas respondendo ele, disse ao pai: agora vai aí apontar o dedo contra o seu irmão. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desse um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Olha o julgamento. Vindo, porém, esse teu filho, quer dizer, nem quis chamar de irmão dele, esse teu filho aí, que desperdiçou os teus bens com quem? Com as meretrizes, com as prostitutas, vivendo em fornicação, em prostituição. Mataste-lhe um bezerro cevado? E ele disse: filho, tu sempre estás comigo. Lembra que nós lemos agora há pouco da oração de Jesus, que nós somos um só com ele, e ele com o Pai, todos nós unidos? Pois é. Tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Tá vendo? Mas mas era justo alegrarmos nós e nos folgarmos, porque esse teu irmão estava morto. Quer dizer, o destino dele era o inferno. Estava morto, nunca mais ia ser salvo. Mas reviveu. E tinha perdido, se achou. Ele estava perdido e se achou. E aonde é, irmãos? E aonde é, glória ao nome do Senhor Jesus, que esse moço estava morto e reviveu, e que ele tinha se perdido e se achou? Está no versículo 17, a consciência dele, e tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui perecendo de fome? Isso, a consciência dele, foi aonde que ele reviveu. Porque quando a pessoa perde a consciência, o Espírito Santo avisa, aí cauterizou a consciência, aí não tem mais o que fazer. Mas ele conseguiu voltar. Quantos nossos irmãos que pecaram contra o nosso Pai Celestial, e nas últimas horas eles pegam e revivem de volta e é perdoado? Meu Deus, esse é o Deus que nós pregamos, esse é Jesus que nós estamos pregando, é esse aí que vocês têm que amar mais e mais e mais de toda a sua vida, é esse aqui que Deus está dando a graça de falar para vocês, que vocês já conhecem, mas na palavra nós vamos aprofundando e estamos entrando nas entranhas do Senhor. Vocês estão entendendo isso? E aí nós conseguimos participar da glória de Jesus Cristo, e aí nós vamos ser levados com Ele e vamos viver eternamente com Ele. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, por favor, não julgue ninguém. Deixa por o Pai das almas julgarem. Deixa que cada um sabe. Nós não estamos aqui, irmãos. Só Deus sabe cada alma que está na presença de Deus para que Ele chegue na misericórdia. Então, essa é a resposta, eu creio que está bem respondido. Entendeu bem, serva de Deus? Entendeste bem? Irmãos, eu agradeço a Deus por tudo que Deus preparou. Tem mais perguntas, eu acredito, mas o tempo não está mais. Eu tenho que sair, tá bom? Mas Deus vai dar outra oportunidade para nós, em nome de Jesus. Recebam, irmãos, de Deus, porque é tudo Bíblia Sagrada. Só Deus está dando a graça de esclarecer, porque o Espírito dele está esclarecendo para nós. Você sabia que eu também estou sendo esclarecido junto com vocês? Que ninguém tenha eu aqui como entendido, mas que tenha Jesus aqui como nosso Senhor, ensinando vocês e eu. Nós estamos aprendendo junto. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por tudo isso, irmão. Em nome de Deus, seja louvado. Amém. 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 Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Agora, amados, nós